Seja bem-vindo a mais um quadro do Carol Responde. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um novo quadro Carol Responde. Esse quadro, na verdade, eu tive a ideia de criar depois de um mês de canal, que foi quando eu tive a ideia também de colocar aquele box de perguntas lá nos meus stories do Instagram, onde as pessoas elas poderiam colocar suas dúvidas mais específicas e eu responder em forma de vídeo. Então, na verdade, antes de eu criar o canal, eu já tinha criado aquele box de perguntas e foi de lá que eu tirei as ideias para fazer os vídeos, além de sugestões de seguidores e principalmente de conteúdo e sugestões dos meus clientes nos meus atendimentos. Então, esse quadro, só para explicar para vocês, é onde eu vou responder a sua pergunta lá do box de perguntas do Instagram, que vai uma vez ao mês. Então, as perguntas mais interessantes você vai poder escutar aqui especificamente para você. A pergunta de hoje, então, é da seguidora Gíbia Santos. Ela me perguntou: você trabalha com dessensibilização sistemática? Para responder, então, essa pergunta, primeiramente, muito obrigada a Gíbia Santos pela sua interação. É graças ao engajamento e interação de vocês que eu tô conseguindo produzir vários vídeos interessantes para vocês. Então, vamos responder. Gíbia, nada mais é do que a dessensibilização sistemática, uma técnica dentro da psicoterapia comportamental onde a gente trabalha com fobias. Por isso, o título do vídeo é Fobias, porque para responder a sua pergunta, sim, eu trabalho com dessensibilização sistemática dentro do consultório, porque é uma técnica onde a gente vai trabalhar a fobia do cliente, como, por exemplo, medo de elevador, medo de andar de avião, medo de cachorro, por exemplo. Então, a gente vai tratar por forma dessa técnica, na verdade, o medo e a ansiedade que o cliente tem dessa queixa e dessa fobia. Então, não vou só responder um sim para você, Gíbia Santos, mas vou explicar um pouquinho para todos vocês que estão assistindo o vídeo de hoje, um pouquinho mais sobre essa técnica, falar um pouquinho mais sobre o tratamento especificamente de fobias. Quando a gente fala de fobias, gente, na verdade, nada mais é do que a base de ansiedade. Então, eu fico ansioso, eu fico com medo de algo que eu provavelmente penso, ou eu tô em ação com ele, ou eu já tive algum trauma, uma experiência, ou até mesmo alguma experiência aprendida. Por exemplo, medo de cachorro. Se a minha mãe tem medo de cachorro porque ela teve trauma e ela nunca deixou eu ter cachorro dentro de casa, eu passei a ter medo não por experiência, mas por um medo aprendido. Então, a dessensibilização sistemática, a gente aproxima o nosso cliente do medo dele através de etapas, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Mas, peraí, antes da gente começar o vídeo, vamos tentar entender o que é dessensibilização sistemática. O sistemático nada mais é do que sistemas, e a dessensibilização nada mais é que um procedimento que a gente vai suavizar o medo do cliente em relação à queixa, ao medo que ele tem, em etapas. O terapeuta coloca o cliente dele em aproximação do estímulo aversivo, ou seja, medo de cachorro, etc. A gente vai colocar ele em pequenos processos de aproximação do medo dele para então poder curar. Essa técnica, além de ser muito boa, vai depender muito de cliente para cliente. Tem vezes que clientes demoram um tempo maior, como meses, por exemplo, ou clientes que levam semanas para conseguir sanar. Vai depender muito da força de vontade dele, vai depender dos traumas muito enraizados que ele tem, da relação terapêutica que ele tem com o terapeuta e até mesmo os estímulos de família, dos ambientes, ou se ele está em contato muito frequente com esse trauma, ou se é um estímulo aversivo muito raro que acontece na vida dele. Isso são vários fatores importantíssimos para o tratamento e melhora desse cliente. Existem 4 etapas que eu trabalho a dessensibilização sistemática dentro do consultório, que eu vou explicar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje. Vamos lá? Primeira coisa de tudo, eu não falei para vocês que a fobia, na verdade, nada mais é do que a base de uma ansiedade que o cliente apresenta? Então, primeira coisa de tudo, a gente precisa
entender a raiz desse medo. Como que aconteceu, quantos anos ele tinha, quem foram as pessoas que estavam envolvidas, como que ele estava nesse momento, como que ele fala desse momento hoje, ele treme, ele sua, ele tem um pavor ali na hora da sessão, ou é algo relativamente tranquilo só de falar, mas se ele tiver junto ali do estímulo, ele vai ficar com comportamentos super nervosos. Como que é essa experiência desse trauma com o cliente? Então, a primeira coisa de tudo, a gente precisa entender a causa, a raiz, os sintomas e um pouquinho da história dessa queixa que o cliente está nos trazendo. A segunda dica é para nós terapeutas ensinarmos um treinamento relaxante para o nosso cliente, ou seja, controlar essa ansiedade para ele ficar mais preventivo quando ele estiver na frente dessa queixa, desse medo, desse problema que o cliente tem. Nada mais é do que a aplicação de mindfulness. Se você ainda não assistiu meu vídeo de vivências para controlar a ansiedade, assiste esse vídeo aqui e depois você volta para cá para entender um pouquinho melhor sobre as fobias. Terceiro ponto é a gente criar como se fosse um termômetro, um parâmetro de nível de ansiedade que esse cliente tem. Qual é o primeiro comportamento, qual é o primeiro estímulo que esse cliente tem em relação à fobia até o nível máximo, se essa pessoa desmaia, se essa pessoa chora, se essa pessoa grita. Então, qual é o primeiro sintoma ao último sintoma que a pessoa já teve, para a gente conseguir avaliar em relação a isso, a gente conseguir trabalhar com o cliente dentro do consultório. E a última e quarta etapa nada mais é do que fazer simulações dentro do consultório. Depois então que a gente fez esse parâmetro, esse termômetro, para a gente ver quais são os níveis de ansiedade e níveis de comportamento que o cliente tem, ele já sabe. Então ele vai ficar muito mais atento, consciente e autoperceptivo dos próprios comportamentos dele em relação à fobia. Depois que a gente fez o passo 3, o passo 4 nada mais é do que a gente fazer esse treino discriminativo dentro dos atendimentos psicológicos. Então é quando a gente começa a treinar, a falar sobre, a tentar imaginar como se o estímulo aversivo estivesse aqui dentro do consultório e ver quais são as reações, principalmente físicas, que o cliente tem e, obviamente, também as reações emocionais para a gente conseguir tratar, porque o terapeuta ele vai estar ali presente. O terapeuta ele vai conseguir manejar esse comportamento ansioso ou de nervosismo, de taquicardia, de sudorese, etc., dentro do atendimento psicológico. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem fobia de cachorro, por exemplo. Eu atendo muito esse tipo de caso no consultório, não só como cachorro, mas medo de elevador. E pela minha sorte, eu tenho um elevador aqui no prédio do consultório, então fica muito mais fácil de eu conseguir trabalhar isso, que é diferente, por exemplo, se o cliente tiver medo de avião, só se ele pagar uma passagem pra mim. Aí eu vou junto. Mas é muito mais fácil quando a gente consegue, de fato, trazer esse estímulo real que o cliente tem pra dentro do atendimento. Então, o exemplo do cachorro, eu consigo pegar uma pelúcia, consigo pegar uma almofada e falar pra ele fechar os olhos, e aí a gente... Obviamente, primeiramente, eu já o preparo dizendo que na próxima sessão a gente já vai fazer uma simulação desse treino discriminativo e de sensibilização sistemática no consultório na próxima sessão. Eu gosto de colocar uma almofada do lado dele e aí ele vai sentindo a presença daquele, teoricamente, cachorro e ele vai aceitando que ele tá ali do lado. Depois ele abre os olhos, depois com muita calma ele coloca a mão, porque no fundo ele sabe que é irreal, mas ele colocando, ele vai sentir a textura da almofada, ele vai sentir a textura do pelo, teoricamente, do cachorro. Então é quando ele coloca de fato em prática o seu medo ali na hora, comigo em atendimento, com um objeto inanimado, um objeto irreal. Gente, tem várias fases, tá? Eu só tô falando bem rapidamente para vocês alguns pontos bem importantes dessa técnica para vocês entenderem como que funciona na prática a técnica da dessensibilização sistemática. Então, só para vocês terem ideia, esse é
o meio do processo de você colocar a mão no objeto inanimado. O último ponto, por exemplo, são de pessoas, casos de clientes que eu atendo muito também aqui no consultório, medo de falar em público, por exemplo. Então, o último passo que eu vou treinar com esse cliente é eu ir com ele em uma padaria, por exemplo, e fazer com que ele peça o pedido à garçonete, ao garçom, etc. Eu tenho à esquina do prédio do meu consultório uma padaria pela minha sorte. Então eu consigo fazer uma sessão fora consultório com esse cliente, depois que ele passou por todas as etapas da dessensibilização sistemática dentro do consultório comigo, indo de fato para a última fase. Até lá, ele já tá bem, ele tá muito melhor de como ele começou comigo no consultório. Por quê? Porque eu dou tarefa, ele tem que praticar, ele tem que avisar a família, ele tem que criar rede de apoio, ele tem que estar de fato querendo solucionar o problema dele. Então, o último ponto da técnica da dessensibilização sistemática é eu ir com ele fazer uma simulação real agora, junto com o cliente, para ver se ele tá desenvolto ou não. Tem alguns casos, às vezes, que a primeira vez que ele vai comigo tem muito nervosismo. Eu acabo tendo que dar um modelo para ele reproduzir, certo? Em outros casos, ele tira super de letra porque ele conseguiu praticar em casa, ele conseguiu frequentar outros lugares, ele conseguiu de fato enfrentar os estímulos aversivos, às vezes nem tão perto, mas conseguiu ver, ficar um pouco perto, enfim. Então, esse é o último ponto, quando a gente de fato participa junto com o cliente ou até mesmo o orienta para ele enfrentar os seus medos reais. Gíbia Santos, essa foi a pergunta especialmente para você. Encerrando, então, espero que vocês tenham gostado. E só para concluir, essa técnica, então, ela é aplicada principalmente nas fobias ou transtorno compulsivo também, entre outras queixas bem mais específicas de medo e ansiedade que o cliente aparenta. Vou só contar para vocês alguns casos que eu já atendi no consultório e que eu apliquei essa técnica da dessensibilização sistemática, como fobia de cachorro, fobia de falar em público, fobia de escuro, fobia de elevador, fobia de avião, fobia de dirigir, fobia de tocar em algo bem específico, como por exemplo uma maçaneta, apertar o botão da descarga, apertar o interruptor da parede, medo de ficar sozinho em casa, que eu acho que daí já é um outro aspecto que a gente vai trabalhar solidão, etc. Inclusive, nesses casos, eu faço a sessão com o cliente no escuro. Ele sabe que eu tô ali com ele na casa dele, eu da minha casa, via online, mas ele sabe que eu tô ali. Então, isso também pode ser feito à distância. Medo de falar em público, né? Como eu dei o exemplo pra vocês. Nesses casos, eu gosto de ir fora do consultório com o cliente. Então, sei lá, ir com ele na pracinha aqui do lado, fazer com que ele pergunte a horas pra alguém andando na rua, pedir alguma coisa dentro de um estabelecimento, ir ao banco fazer uma pergunta para alguém, para o atendente. Então, essas questões bem mais específicas, a gente como terapeuta clínico podemos ir sim fora do atendimento, tratar essa queixa com o cliente. Ou às vezes, ou por eu não ter tempo, ou porque às vezes o lugar é longe, eu posso fazer também o encaminhamento de um acompanhante terapêutico, o famoso AT, que é um profissional psicólogo que vai fazer a minha função, só que fora do atendimento clínico. E por último, medo de morrer ou medo de perder alguém. Esses dois casos, eles são bem mais específicos, porque a gente não tem controle da nossa vida, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer e as pessoas vão morrer. Então, nesses casos, eles são um pouco mais complicados, porque a gente vai ter que entrar mais a fundo aí nesses medos, nessas angústias que o cliente apresenta pra gente. Não só para minha seguidora Gíbia Santos, que deixou essa pergunta para mim lá no Instagram. Agradeço muito pela sua pergunta, eu achei sensacional, porque é uma técnica muito queridinha por mim e pelos meus clientes, porque é uma técnica mais prática, né? Espero de verdade, Gíbia, que você tenha gostado dessa resposta, dessa explicação toda. E não só para ela, mas, gente, esse vídeo, se você gostou, se fez sentido para você, se você acha que vai ajudar algum amigo teu que tem fobia, ou se você conhece alguém, ou se você mesmo tem, comenta aqui embaixo para mim se você conseguiu já aplicar essas pequenas dicas que eu dei, que eu acho que, ó, vai ser sucesso. Um beijo para vocês e até o próximo quadro Carol Responde. Tocar não, como que fala o negócio da privada?
botãozinho? Ou apertar o interruptor, ir ao banco e... Não só para minhas seguidoras de Bia Santos... Não só para minhas seguidoras de Bia Santos lá do Instagram que deixou essa... Acabou!